que muitas pessoas usam essa passagem da Bíblia como desculpa para seus erros, como desculpa para deixar de agir sobre algo que elas sabem que é preciso ser feito, que é algo correto a se fazer. Jesus estava sofrendo, Jesus estava em agonia, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia o que estava por vir. E mesmo assim ele foi lá e clamou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a sua vontade, não a minha. E ao voltar, os discípulos não conseguiram se manter acordados orando como Jesus pediu. E Jesus declarou para eles: orai e vigiai, porque o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. É o que eu sempre incentivo e conto para vocês, comecei contando hoje, que toda vez que a tentação vem, toda vez que o mal usa alguma coisa para desvirtuar você, para te enfraquecer, para te fazer desistir do seu alvo, do seu rumo, você precisa estar fortificado na rocha. Você precisa estar sempre em conexão com o Senhor. O meu drive, o que me traz a realidade é a crucificação. É exatamente esses momentos que Jesus sofreu, foi humilhado e assassinado. Isso me traz a realidade, isso me traz de volta de qualquer coisa. Qualquer mal, qualquer situação, seja negativa, seja um simples tropeço, qualquer coisa negativa que tente te desvirtuar, o meu drive é enxergar Jesus. É fechar o olhinho e imaginar aquela situação toda. Isso me traz de volta e afasta de mim Satanás. Senhor, me ajuda, segura na minha mão, sabe? E dissipa-se o mal aí mesmo. Porque nessa passagem ele deixou claro: o Espírito está preparado, ou seja, a nossa conexão com o Senhor não nos permite errar. Mas a carne, ela é fraca, porque a carne se abastece de pecado, enquanto o Espírito se abastece do Senhor. Então esse drive, sabe, sempre me acompanha a vida inteira, bem mais agora, depois de desperta, e é o que eu sempre passo para vocês aqui. Toda vez que um mal, uma situação, uma tentação vier sobre vocês, apeguem-se a Deus. Procurem a passagem da palavra do Senhor que mais toca, que mais te emociona. É aquela emoção que você sente que não te permite errar. Procure dentro de você algum momento em que você precisou do Senhor e Ele estava ali, você sentiu a presença dEle. Isso é um gatilho que também te afasta de toda e qualquer negatividade. Esse versículo que eu disse está no versículo 41, né? Mateus 26, 41. Vou repetir: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Muitos usam isso hoje em dia como desculpa para justificar seu erro, quando na realidade o que nós temos que estar é conectados à fonte o tempo inteiro. Se você está conectado à fonte o tempo inteiro, o mal vai te tentar, mas não vai te desvirtuar, porque a tua fé não permite, a tua crença em Deus é mais forte, é inabalável. Mesmo Judas tendo traído Jesus, Jesus o chamou de amigo. Por quê? Porque no coração de Jesus não tinha pecado, não tinha ódio e nenhuma negatividade. Jesus compreendeu que aquele ato de Judas era um ato negativo da parte dele? Sim, só que estava escrito. E conforme ele já tinha orado ao Pai, que se não tivesse como livrá-lo daquele cálice, passar aquele cálice diante dele, que fosse feita a vontade do Pai. Então, quando Judas veio para lhe saudar com aquele beijo da traição, né, o beijo que entregou Jesus, Jesus o chamou de amigo, porque mesmo diante da traição, assim como na consumação, que ele pediu a Deus: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ali naquele momento, Jesus também não guardou rancor. Ao contrário, por saber o que ia acontecer, ele tratou amigo, como até hoje em várias passagens ele fala que é esse o relacionamento que ele quer conosco. Então Jesus, mesmo no ato da traição de Judas, demonstrou amor. Ele não guardou rancor, mesmo sabendo que ali era o início, né,
do cumprir de fato das profecias que tantos profetas já haviam profetizado no decorrer dos anos. O que deixa pra gente na atualidade, mesmo diante do seu traidor, mesmo diante do seu algoz, mesmo diante daquela pessoa que te faz sofrer, procura manter o teu coração limpo, procura ter a clareza que o julgamento não é nosso e que todas as nossas ações estão sendo vistas pelo Pai. E no dia correto, todos nós vamos dar conta de todas as nossas ações negativas e positivas também. Então, coisas acontecem que pelos olhos humanos a gente se sente inútil, a gente se sente incapaz, mas é nessa hora que a clareza do Senhor tem que habitar nos nossos corações e mentes. A justiça não está nas nossas mãos, a nossa justiça vem do alto. E embora a gente não possa se defender, né, porque a gente sabe que certas coisas são permitidas pelo Pai para que nós aprendamos, a nossa ação, a nossa emoção tem que estar voltada no Senhor, direcionada para Ele, pois é Ele que nos capacita. Então, essa passagem de Jesus chamando Judas de amigo só prova isso, né? Muitos falam que quando baterem no teu rosto, ofereça a outra face. Por quê? Porque dentro do teu coração não tem negatividade. Agora, se você for daquele jeito, bateu, levou, automaticamente você já perdeu a sua razão e já contaminou o seu coração com a negatividade. Jesus nos ensina, se bateram na tua face, ofereça outra. Porque aquele que age como o tal do bateu, levou, esse é o destino. Quem lança a mão da espada, pela espada morrerá. Ou seja, se você responde no mesmo tom, pelo mesmo tom você cairá. É a pureza, né? A clareza da palavra. Graças a Deus, eu agradeço muito ao Senhor, porque a nossa busca é pelo reino e a sua justiça. E quando a gente responde negatividade com negatividade, automaticamente a gente está ali se despindo da nossa couraça da justiça. A gente está deixando que a negatividade entre num espaço que não é dela, é do Senhor. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar 24 horas do nosso dia focado no nosso alvo. Tem um drive mental que eu e Palominha usa aqui bastante, que fala que quem ora por tudo não se preocupa com nada, mas o inimigo é astuto. Então, de vez em quando, alguma situação, alguma coisa vai se levantar para tentar te desvirtuar do seu caminho. Nessa hora entra o meu drive, aquele que eu sempre digo para vocês, comigo funciona. Eu enxergar esses momentos de Jesus aqui para mim é muito forte, até ao ler, todas as vezes que eu leio. Para mim sempre emocionante, eu tô sempre vendo, é como se eu não estivesse aqui, eu estivesse lendo, mas ao mesmo tempo eu estivesse lá, visualizando de perto tudo aquilo. Então toda vez que algo ruim acontece, é para lá que eu vou. E aí acaba, sabe? Eu não me desvirtuo, eu não largo da mão de Jesus nunca na minha vida, meu Deus. A Rose está dizendo aqui, é tremenda essa passagem. E a sua reflexão diante da... Amém. Eu procuro passar, né, da forma mais simples e clara que eu posso. Às vezes eu não consigo falar exatamente o que eu estou vendo, o que eu estou recebendo, mas é basicamente isso, sabe? Estarmos sempre fortalecidos. E aqui na palavra, sabe? Aqui na palavra diariamente, a nossa jornada, né? Se dedicando, buscando, tendo interesse de buscar todo dia a vontade de Deus nas nossas vidas, compreendendo cada passagem, cada ensinamento, cada lição, guardando no coração e vivendo daquilo que a gente fala, é que a gente cresce, é que a gente sente de fato o Espírito agir em nós. E, sabe, é tremendo. Essa foi a vontade do Pai, né? Por amor a nós, para a remissão de muitos, né? Para a salvação de muitos do castigo eterno no inferno. Essa foi o que Deus predestinou para Jesus. Jesus nasceu para cumprir exatamente essa profecia. Mas lendo, é impossível a gente não se indignar. Ele ali falando a verdade e sendo condenado à morte, como se fosse um mentiroso,
como se fosse um ladrão, um assassino, enfim, um negativo, né? Aqui em casa a gente usa muito essa expressão para pessoas que têm má índole, a gente chama os negativos. Então a gente olha aqui, como é que pode, né? Ele falando a verdade, só pelo poder do Espírito Santo mesmo, isso é coisa de Deus. Estava escrito, tinha que acontecer. É a única coisa que nos consola, porque humanamente falando, é inconcebível uma pessoa morrer falando a verdade. E se a gente parar para raciocinar, hoje em dia, até hoje, muitos são condenados e desacreditados por falar a verdade. Infelizmente. Ao reconhecer, né, que Jesus falou, Jesus predisse ali que ele o negaria 3 vezes. A Rose disse, falar a verdade parece que estamos provocando briga. Agora entendo, pois eles são pessoas negativas. Sim, a forma de falar a verdade, ela provoca uma contenda ou não. Tem uma passagem aqui que nos ensina que às vezes a sabedoria é calar. Porque se você vai falar uma verdade, você vai provocar, né, uma situação. Há situações e situações onde você pode falar a verdade. A respeito do que a gente aprende aqui, é que a verdade ela não precisa ser discutida. Ela não precisa ser debatida. Ela só precisa ser falada. Quando você abre a boca e profere uma verdade, se o outro vai aceitar ou não, tá tudo bem. Sabe, a gente não pode ficar... Lembra que eu dei o exemplo de uma senhorinha que eu vi na internet, que ela foi lá quebrar a imagem do pessoal lá que curte esse negócio? Lembra? Ela estava errada na raiz da palavra? A ação dela, sim. Porque a própria palavra diz que idolatria é pecado, né? Que a gente não deve criar imagens para a gente idolatrar, porque não são deuses de verdade, não falam, não fazem nada, não respiram, não tem poder para nada. Mas é a crença do outro povo, né? Você lembra? É a crença do outro povo. E a gente pega essa verdade e aplica na nossa vida, porque nós acreditamos que idolatria é pecado. Então nós, né, não adoramos imagens, nós não criamos objetos para adorar. A nossa adoração é o Deus vivo, é o Senhor. Mas em contrapartida, tem o próximo que acredita e a fé do próximo tem que ser respeitada. A nossa verdade, ela não vai ser imposta sobre a verdade do outro. Papai do Céu deu livre-arbítrio para cada um de nós. Do mesmo jeito que a gente tem que ser respeitado, nós também temos que respeitar a crença, a fé do outro. E eu digo isso com propriedade. A minha mãe, ela foi criada sobre a doutrina católica a vida dela toda. E ela ensinou isso para mim e para minha irmã. Só que conforme a gente foi crescendo, a gente foi descobrindo o Evangelho, foi tendo noção do que a palavra diz, né? E a gente viu que aquilo que ensinaram para minha mãe não agia na nossa vida de forma positiva, não nos levava a prosperar em entendimento, em conhecimento e sabedoria. E aos pouquinhos, a gente foi mostrando e mostra até hoje para nossa mãe que o que ensinaram a ela não era correto, né? E ela aos pouquinhos, porque as pessoas mais antigas elas têm uma certa dificuldade de entender a realidade, né? A atualidade. A maioria consegue, outros têm uma certa dificuldade, ficam paradinhos no tempo e não se permitem atualizar o drive, né? E aí você tem que ser paciente e saber escolher as palavras, porque a verdade ela é uma só existe um Deus. Mas quando você vai falar, de repente da forma que você fala, você acaba ofendendo a fé do outro, sabe? Então ser comedido ao falar, isso é primordial. O exemplo daquela senhorinha lá, que na crença dela, na fé dela, é pecado e idolatria, mas ela se esqueceu de respeitar a fé, a crença do próximo. No dia do juízo, nós seremos julgados por nossas ações. Então não cabe a nós julgar a crença ou a fé do outro. A gente pode conversar, a gente pode deixar claro, você acredita nisso aí? Beleza, tá tudo bem. Eu não sou obrigada a acreditar na sua fé porque eu tenho a minha.
Então a gente não precisa brigar por causa disso. Deus nos criou para sermos unidos e caminharmos junto ao mesmo objetivo, ao mesmo propósito, né? Que é buscar o reino e a sua justiça. Mas se o irmãozinho tem outra visão e ele não abre mão daquela visão, tá tudo bem. Que Papai do Céu o abençoe, que seja feita na vida daquele irmãozinho a vontade e a justiça do Senhor, como na nossa também. Então, é a forma que se enxerga tudo, né? Antes de abrir a boca, porque a gente incentiva aqui no nosso estudo, antes de abrir a boca, reflita. E se não souber o que fazer, peça orientação. Porque na maioria das vezes, o silêncio é a resposta. Verdade. Você é uma referência para essa compreensão. Amém. Eu sempre incentivo aqui, né, que tudo começa e termina na nossa mentalidade. É o jeito que nós observamos as situações, as palavras, como a palavra nos ensina. Nós vamos ver muitas coisas, vamos ouvir muitas coisas, mas temos que ter o discernimento de só absorver o que de fato vai fazer a gente crescer, o que de fato vai levar a gente de acordo com o que Deus tem para nós. E a gente tem que ter sim esse discernimento de não ofender o próximo, de não magoar. Não é que nós sejamos melhores que ninguém, abaixo das nuvens ninguém é melhor do que ninguém, mas tem a clareza, tem a compreensão daquilo que se aprende e a prática, né, gente? Porque a gente aprende praticando. Amém. Graças a Deus. Por ser gentil e saber falar. Por esse acordo. Por isso acordo para te ouvir, pois sou católica. Amém. Amém. É o que eu falo sempre, é o respeitar. Você viu? A gente se conhece virtualmente já há alguns anos, né? E eu procuro isso, não desrespeitar a fé do próximo, porque nós somos canais de bênção, nós somos luz e sal na terra. A gente está aqui para levar clareza, não para provocar contenda, não para ofender a fé do irmãozinho, porque nós somos livres. Papai do Céu nos criou. Jesus sofreu aquilo tudo que a gente está acompanhando aqui para nossa liberdade, né? E nós seremos julgados pelas nossas ações, por aquilo que nós acreditamos. Temos uma vida inteira para aprendermos, mudarmos de metanoia, abandonarmos aquilo que não nos faz crescer, mas isso é uma decisão nossa, sabe? Nós é que temos que ter o interesse de tirar as traves, não desmerecendo o próximo, não impondo a nossa verdade, sabe? Não é assim que a Bíblia nos ensina. Mas te ouvir é bênção. Amém. É isso, sabe? A gente não precisa discordar de nada. Basta a gente deixar entrar no coração aquilo que nos ajuda. E o que não nos ajuda, a gente afasta, sabe? É bem isso aí. Eu fico muito feliz, tá? Fico muito feliz de saber que você compreende de forma positiva toda a clareza que eu trago aqui. Porque é para crescer, né? As escrituras estão aqui para nos ensinar a cada dia fazermos da nossa vida a vontade do Senhor, não a nossa. Então, que a gente sempre diminua, isso é humildade, né? É reconhecer que acima de nós tem um Deus e que tudo que a gente acessa, faz, a clareza que a gente leva é por intermédio dele, pela permissão dele, não pela nossa. Obrigada pelo carinho da tua companhia, tá sempre juntinho aqui comigo a cada dia. Que a paz, o amor e a intencionalidade de estar sempre buscando se abastecer da palavra seja em abundância. Beijo no coração de cada um e até o próximo estudo.